O Internacional evolui na preparação para enfrentar o Goiás neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Wanderson está 100% recuperado. Treinou normalmente e fica à disposição para ir pelo menos ao banco de reservas na partida deste domingo. Já Gabriel Mercado é a notícia negativa desta sexta-feira. O zagueiro teve diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha direita e para por até 3 semanas. Oportunidade para Rodrigo Moledo ter uma sequência e brigar pela renovação contratual, que ainda está sendo discutida no estádio Beira-Rio. Tem também a situação de Daniel, que está de volta à lista de relacionados, mas deverá ir para o banco de reservas. Dúvida somente no meio-campo. Edenilson e Alan Patrick também devem ficar de fora do time. Esse é o Diário do Inter KTO, de sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa sexta-feira. Eu já me desloco para o CT Parque Gigante, porque lá eu acompanhei na tarde dessa sexta-feira o treinamento do CT comandado pelo técnico Mano Menezes, já pensando no jogo de domingo contra a equipe do Goiás, tá? O René, ele foi preservado dessa atividade, o lateral esquerdo. Mas de acordo com o que eu conversei com as pessoas no CT Parque Gigante, ele não preocupa. Ele só ficou de fora para fazer um trabalho complementar na academia mesmo. Mas nessa véspera de jogo, no sábado, vai treinar normalmente e vai ir para o jogo no próximo domingo. Quem treinou normalmente foi Wanderson. Aliás, na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre Wanderson. Qual o problema que impossibilitou ele de jogar ao longo dos últimos jogos? Qual a solução que foi encontrada e mais? Como está o processo de compra desse jogador que, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, teve avanços? Eu dou detalhes aqui, é só clicar e assistir para ter mais informações sobre o Wanderson, tá? Mas ele treinou normalmente no CT Parque Gigante. E pelo que eu ouvi também das pessoas do Internacional, vai para o jogo no domingo. Ou melhor, vai ser relacionado para o jogo. Não como titular, ele não tem condições de jogar 90 minutos, bem menos do que isso, condições de jogar, quem sabe, 45. Então ele fica no banco de reservas, o Pedro Henrique vai ser o titular, e aí no decorrer da partida o Wanderson entra na equipe do Internacional. Mas ele treinou normalmente e vai para a lista de relacionados, ao que tudo indica, nesse domingo. A notícia negativa dessa sexta-feira envolveu o Gabriel Mercado, porque o Internacional comunicou que o zagueiro teve uma lesão muscular na panturrilha direita e por causa dessa lesão ele vai parar por até 3 semanas. Se a gente pegar os próximos jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro, o Mercado ele vai desfalcar em pelo menos 3 partidas, tá? Contra o Botafogo, contra o Goiás, né, nesse domingo, contra o Botafogo e também contra o Coritiba, tá? E contra o Ceará também, então pelo menos 4 jogos. Ele deve voltar na partida contra o América Mineiro, no dia 2 de novembro. Mas é um problema para o técnico Mano Menezes, o Gabriel Mercado, que vinha sendo um dos grandes destaques da equipe. Oportunidade para Rodrigo Moledo. E será ele o titular do Internacional nesses jogos, nesses 4 jogos. Goiás, Botafogo fora, Coritiba fora e depois o Ceará em casa. E é uma ótima oportunidade para o Rodrigo Moledo ter uma sequência, algo que ele não tinha já há bastante tempo, uma sequência como titular e poder se garantir no elenco do Internacional na próxima temporada. O Inter não iniciou ainda conversas com o Moledo para renovar o contrato, mas pretende iniciar. Pelo que a gente ouve dos dirigentes, pelo menos a decisão de que querem renovar com o Moledo ela já está tomada. Falta avançar nesse processo de negociação. E aí o Inter vai tentar oferecer um contrato mais curto, vai tentar oferecer algumas cláusulas de produtividade, mas o Inter quer renovar com o Moledo. Essa sequência de 4 jogos para o zagueiro vai ser muito importante para a gente ter uma dimensão de como está o Rodrigo Moledo e de que maneira ele pode contribuir na próxima temporada com o Internacional. O time do Inter tem dúvidas, tá? No setor do meio-campo. Aliás, no treinamento dessa sexta-feira, o Mano em algum momento separou um grupo que parecia o time titular. Tinha Bustos, Vitão, Moledo, o René não, porque o René não treinou. Aí tinha Lisiero, Edenilson, Alan Patrick, Maurício, Pedro Henrique e Alemão. Mas eu não caí na história, tá?
Eu, pelo menos, não acredito que seja isso, que ele separou o time titular. Eu entendi, pelo que eu vi do treino, que ele muito mais separou aqueles jogadores que atuaram contra o Flamengo e que tiveram uma carga de trabalho diferente. Eu enxerguei isso, tá? O que eu acho que vai ser de time, tá? O meio-campo deve voltar Depena e Johnny. E deve sair Alan Patrick e Edenilson. Então o time ficaria com Kehler no gol, Bustos, Vitão, Moledo e René. Lisiero, Johnny, Depena. Maurício, Pedro Henrique e Alemão. É esse o time do Inter que eu tô apostando pelo menos, tá? Uma última ainda sobre o treinamento e sobre lista de relacionados e sobre o jogo de domingo. O Daniel tá confirmado que vai para a lista de relacionados. Ele vai estar concentrado, voltando da lesão que ele teve no olho e vai estar relacionado para a partida contra a equipe do Goiás. Vai ser o primeiro jogo em que o Daniel vai conhecer o banco de reservas nessa temporada. Vai ser a primeira vez em que ele vai estar relacionado e fica no banco porque quem vai jogar é o Kehler, é o novo titular do gol do Internacional, uma novidade que a gente vai ter na partida desse domingo, o Daniel no banco. Para fechar, eu quero falar sobre Paulo Autuori. O Jeremias Werneck, da RBS, publicou em sua coluna no site GZH os clubes que procuraram o Paulo Autuori antes dele acertar com o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia. Ele mesmo havia admitido que recebeu sondagens e propostas de outros clubes do futebol brasileiro antes dessa oferta do Nacional de Medellín. E essas ofertas foram do Fortaleza e do Ceará, de acordo com o Jeremias Werneck. Paulo Autuori não sairia, pelo que a gente apurou, do Internacional para outro clube do futebol brasileiro. Ele saiu pela proposta que se apresentou a ele pelo Atlético Nacional de Medellín, uma proposta de amplos poderes, de um comando técnico amplo, onde ele vai ter também poder sobre categorias de base, reformulação do departamento de futebol, e foi isso que acabou seduzindo o Paulo Autuori e fez com que ele deixasse o cargo de diretor técnico do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds desse sábado, porque o Grêmio enfrenta o Londrina, lá em Londrina, tá? E o Grêmio é favorito, odd de 2,16. Empate tá pagando 3, vitória do Londrina tá pagando 3,5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!